4/4, é comemorado o Dia do Jeep. E a gente está aqui com o seu Nelson, fundador do Jeep Clube do Brasil, para contar um pouco da história desse carro tão icônico na história automobilística mundial. E aí, seu Nelson, senhor, vamos começar mostrando aqui esse modelo, o senhor pode falar um pouquinho dele? Então a gente está aqui com o primeiro modelo, que é o modelo 42, que foi da Segunda Guerra, né? Que é esse modelo que está atrás da gente aqui, ó. Esse carro é o básico da linha Jeep da Segunda Guerra. Ele era um carro muito simples, né? Um carro que tinha muitas utilidades, era um carro considerado leve na época. Ele tinha que atuar num palco europeu, onde as ruas eram estreitas, onde provavelmente ia ter muito entulho, né, por causa da própria guerra. Ele tinha que ser multifunção, né? Era um carro que, dentro das exigências de projeto, ele tinha que ter uma altura limitada. Todos os carros na época eram carros bem maiores que esse. Inclusive, quando eles fizeram o projeto do Jeep, tiveram muita dificuldade em conseguir fazer um carro compacto, porque os carros americanos da época eram todos carros muito grandes, né? Então eles foram buscar a mecânica de um carro inglês, que já tinha os carros compactos, para fazer o primeiro Jeep americano. Então esse é o carro, é um modelo MB da Segunda Guerra Mundial, que gerou não só os outros Jeeps da linha, da linha que nós conhecemos, como ele gerou Jeeps no mundo inteiro. Porque não existia esse conceito até então de carro antes da Segunda Guerra, né? A própria guerra acabou levando esse carro para diversos palcos do mundo. Levou para a Rússia, levou para a China, levou para o Japão, levou para diversas partes do mundo. E todos tiveram contato com esse conceito. E praticamente o Jeep nasceu, né? Todo o conceito que você conhece de Jeep nasceu desse carro aqui. Entendi. O senhor falou das especificações de guerra. Pode falar rapidamente quais eram? Parece que tinha uma capacidade mínima de carga, né? A questão da tração. Quais eram essas especificações do Exército para esse carro? Algumas que eu lembro, né? Que era o seguinte: tinha que ser tração nas 4, obviamente, que também não era um dispositivo na época muito comum nos carros. Só caminhões usavam 4x4, nenhum carro pequeno usava 4x4. Ele tinha que ser 4x4. Ele tinha que ter uma altura máxima, que era 1 metro e pouco com a capota, não podia ser mais alto que isso. Ele tinha que ter uma bitola que coubesse nas bitolas da linha de trem da época, porque ele poderia ser trocado, ele podia andar dentro de uma linha de trem, tá certo? Ele tinha que ser um carro com uma certa economia, né? Tinha que ter um carro que atingisse uma certa velocidade, né? E que tivesse as peças intercambiáveis, ou seja, se você tivesse que desmontar um carro e montar outro no meio da guerra, você poderia tirar a peça de um e botar no outro sem problema. Duas fábricas americanas ganharam a concorrência para fabricar o Jeep durante a Segunda Guerra. Como a quantidade que eles queriam era muito grande, né, 2 fábricas só se alinharam aí para poder fabricar o Jeep. Uma foi a Willys e a outra foi a Ford, né? Essas 2 empresas, elas intercambiavam peças de montagem o tempo todo da guerra, por causa da demanda, né? Então mesmo os Jeeps que você vê, você pode dizer, esse é Ford, esse é Willys. Existe uma mistura muito grande de peças em cada carro. Mas, depois da Segunda Guerra, quem deteve a marca, a patente e a licença de fabricação do carro para uso civil foi a Willys. Só para terminar de mostrar os militares, ok? Essa aqui é a versão mais aprimorada do modelo 42, que é o modelo da Guerra da Coreia, década de 50, né? Ele já tem um motor um pouco mais potente, ele tem diversos equipamentos que esse aqui não tinha, equipamentos militares, né? Ele é um carro 24 volts, vocês podem ver que ele tem uma tomada essa tomada lateral aqui, tá vendo? Essa é uma tomada 24 volts. Se você for ver ali em cima, ele tem uma segunda bateria, tem o estojo de uma segunda bateria, né? Coisa que o primeiro não tem. Aquele era 6 volts, esse aqui é 24 volts. E essa tomada aqui, curiosamente, ela servia para você plugar e dar partida nos aviões, entendeu? Os aviões caças muitas vezes tinham problema de partida, e esse carro então ele ajudava com esse plug aqui para dar partida em avião, caça, em tanque de guerra, em outros carros que eram 24 volts. E como 24 volts ele tem uma resistência muito maior do que 6,
Nesse modelo eles já utilizaram 24 volts. Entendi. Então esse aqui é a versão militar do modelo 51. Esse aqui já é a versão militar mais moderna, ok? Do modelo CJ5, que é muito parecido com o Jeep que nós tivemos aqui no Brasil, né? A cara dele assim, é a mesma cara do Jeep que a gente teve aqui no Brasil, né? Esse é um carro também 24 volts, foi utilizado na guerra mais moderna, chegou até a servir no Vietnã, esses carros aí, ok? Eles começaram a ser fabricados na década de 50 e foram até a década de 80 aqui no Brasil. Vamos ver os civis agora? Ele efetivamente passou a ser utilizado pelos civis quando? Logo depois da Segunda Guerra. O primeiro modelo civil saiu em 1946, né? Como o carro fez muito sucesso, quer dizer, fazer sucesso na guerra é um negócio meio difícil de falar, mas foi um carro que teve muito resultado daquilo que eles esperavam do carro durante a Segunda Guerra. Eles, a partir do fim da Segunda Guerra, a Willys conseguiu a patente para fabricar esse carro, principalmente para uso agrícola, né? Então o Jeep ele tinha uma seguinte capacidade, ele era um carro agrícola, mas que poderia levar o cara até a vila para fazer compras, ele punha uma carretinha, ia lá, podia andar no asfalto, chegava na vila lá, comprava o que ele precisava e trazia de volta com o Jeep. Porque até então ele só tinha ou automóvel ou trator, nenhum dos dois atendia plenamente. O Jeep foi esse mix. Exatamente. Fazer um meio termo. Foi o Jeep e depois as picapes Jeep, né? Que esses carros depois se transformaram em picapes também, que culminaram na nossa Rural, que a gente conheceu aqui, a Rural Willys. Eu queria mostrar uma característica desse carro. Esse peso aqui, por exemplo, era um acessório que era original, a própria fábrica fornecia um kit, era um kit para uso agrícola. Esse peso aqui, ele era utilizado para contrabalançar o peso do carro quando ele estava puxando o arado. Para ele não ficar muito leve na frente, ele não ficar patinando. Então, quando ele usava o arado, ele usava esse peso aqui. E uma outra coisa interessante que tem esse carro, aqui atrás, vamos dar uma olhada aqui atrás. Ó. É essa polia aqui, tá vendo? Essa polia também era um acessório de fábrica que era utilizado para uso agrícola. O que é isso aqui? Nada mais é do que uma polia onde você colocava uma cinta e agregava ela numa serra para cortar tronco, ou num gerador, alguma coisa assim. Então muitas vezes no campo você não tinha energia elétrica na época e utilizavam a força motora do próprio Jeep. Então não é exagero dizer que o Jeep nunca teve ele não teve um salto, ele foi uma evolução constante ao longo dos anos. Sim, ele foi evoluindo de acordo com a época, né? E com a tecnologia que era possível, principalmente na parte mecânica do carro, né? Esse aqui é da década de 50. Esse aí ele é posterior ao modelo que nós vimos anteriormente aqui. É um modelo que antecedeu o CJ5, que é aquele carro que a gente conheceu aqui no Brasil, fabricado aqui no Brasil. Então esse aqui na década de 50, vocês podem notar que ele tem o capô mais alto do que aquele lá. Porque eles mudaram na época o motor, colocaram um motor com válvulas no cabeçote. Eles trocaram e o motor ficou mais alto. Então eles tiveram que optar por esse capô mais alto aí, entendeu? Essa é a diferença. Desse carro, então ele passou já para o modelo que nós conhecemos, que é o modelo mais familiar para a gente aqui, que é o CJ5. Né? O CJ5, ele começou a ser fabricado então na época da década de 50, para a Guerra da Coreia, que é aquele que nós vimos lá, tá certo? E depois, quando ele passou a ser civil, ele passou a ter esse modelo aí, né? Esse carro aí é um carro já nacional, já brasileiro, tá? Ele saiu a princípio com o motor, mesmo motor do americano, que eram 4 cilindros, depois passou a ter o motor 6 cilindros da Willys. Entendi. E depois a gente tem a Rural. A Rural seria a precursora do que a gente entende hoje como SUV, como utilitário esportivo. Já é um carro com uma pegada menos de trabalho e mais familiar? Exatamente. Ela é um SW, né? Um Station Wagon. Nos Estados Unidos é muito comum os caras transformarem automóveis em peruas, né? Para ter uma capacidade maior de carga. Principalmente quem era casado, tinha criança, tinha que levar
mais coisas no carro, tal, viajar, um carro tinha que ter uma certa capacidade também de pegar a estrada, etc. E o Jeep dos modelos anteriores que a gente conheceu, ele não era muito bom nisso, né? O Jeep era um carro mais amarrado, um carro mais para trabalho, não era um carro tão confortável, não era um carro que transportava muita coisa, o espaço dele é muito limitado, né? Então, o segundo passo da Jeep foi fabricar uma perua, um station wagon. O station wagon, então, que saiu foi a Rural. A Rural original americana, ela não tinha essa cara, ela tinha uma outra cara. Esse projeto que você está vendo com esse design aí, ele é exclusivamente brasileiro, porque esse carro foi desenhado no começo da década de 60 e ele trouxe nos desenhos dele um pouco do que era o desenho, a tendência na época, a projetos de arquitetura moderna. Então, se você olhar para esse carro, você vai lembrar de Brasília, entendeu? Eles se basearam muito nas linhas, na época, do projeto de Brasília, que era um projeto considerado muito moderno, para lançar um carro que também eles queriam que fosse muito moderno. Isso aqui no Brasil. Porque a americana nunca teve essa cara. Essa cara de Rural a gente só tem no Brasil. E esse carro especificamente é curioso porque esse carro é da família do Fernando Cury, que é o proprietário dele, desde zero. Esse carro nunca foi vendido. Se vocês forem ver no vidro ali, tem um adesivo escrito invendável. Quer dizer, esse carro faz parte da família dele. Entende? Do jeito que ela veio original, ela está aí hoje. A Jeep aproveitou esse 4x4 para resgatar essa história que continua aí com os modelos Wrangler, Compass e Renegade. Valeu, pessoal. Obrigado, seu Nelson. Eu que agradeço aí a atenção de todos. E para nós é muito importante falar em Jeep e em clube de Jeep, enfim, pessoal que gosta da marca, porque existe uma curiosidade muito interessante em torno da marca, que é o seguinte: qualquer lugar que você for no Brasil e alguém tiver um Jeep, você pode ter certeza que você encontrou um amigo.